noite! Aqui quem fala é a professora Kátia Camilo. Estamos hoje começando uma live sobre o direito civil em comemoração à Semana do Advogado. Eu vou estar convidando a uma professora muito especial, professora Rilza Costa Tourinho, que vai estar nos prestigiando com a sua palavra. Ela também é professora da Faculdade Visconde de Cairu e nós hoje estaremos conversando sobre o advogado civilista, não é? Isso é uma série de lives, nós já fizemos duas. Falamos sobre o direito penal, o advogado criminalista, falamos sobre o direito do trabalho, o advogado trabalhista, e hoje vamos finalizar com a palavra da doutora Rilza Costa Tourinho, falando dessa experiência que é o advogado na área do direito civil. Doutora Rilza é mestre e especialista em processo civil pela Universidade Federal da Bahia. E nós estamos aqui aguardando, doutora Rilza, já encontrei aqui, ela que vem nos prestigiar. Pronto. Aí, convidei a doutora Rilza, que deve estar entrando. Chamei agora, aguardando Rilza entrar. E esta semana é a Semana do Advogado. Rilza, querida, temos que virar a sua câmera. Ah, meu Deus, essas câmeras, só um segundo. Olá, querida. Isso, Seja muito... É um prazer enorme, Rilza, receber você no Instagram da Cairu. Eu estava já lhe apresentando, mas vou lhe apresentar mais uma vez, né? Doutora Rilza é especialista em processo civil pela UFBA, mestre e professora da nossa instituição, queridíssima pelos alunos da Faculdade Visconde de Cairu. Eu digo sempre que ela é a fã número 1, não é? A professora que é muito querida, muito homenageada. E estamos nesta semana, a Semana do Advogado. E vamos hoje finalizar com essa brilhante palestra sua, Rilza, conversando conosco um pouco sobre a experiência de ser um advogado na área do direito civil, né? Conversamos já aqui sobre o direito penal anteontem. Ontem conversamos sobre o direito do trabalho, o advogado trabalhista, e hoje temos essa alegria de te receber aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. Com a palavra a você. Agradecer o convite, agradecer a você. E está falhando um pouquinho, né? a internet. Maravilhosa, já estão chamando você de maravilhosa. Já estão lhe contando aqui. Coisa boa. Está travando um pouquinho seu vídeo, Rilza. Está falhando o seu áudio. Mas vamos estar aqui aguardando você voltar para poder te ouvir. Ainda não lhe ouvi. Então, professora Rilza, enquanto a internet dela volta, é a nossa professora de processo civil, de teoria geral do processo, ela que está conosco desde o início do curso de Direito. É uma professora... caiu a internet, mas eu vou buscar a Rilza de novo. Deixe ela entrar novamente. Então, professora Rilza, ela é especialista em processo civil, é também mestre pela UFBA, e ela vai nos falar um pouco sobre a experiência do advogado civilista, né, que é essa área do direito civil, é uma área muito extensa. Então, estou aqui aguardando a professora Rilza entrar, pedir novamente, para que possamos ouvi-la. Enquanto isso, vou acenando aqui, muitos queridos entrando,
muitos advogados, professores, alunos, que os enviou uma solicitação. Aí, pronto, já chamei a Hilza, aguardando a professora Hilza entrar e conversar comigo. Pronto, voltou! Pronto, voltei. O áudio está melhor? Tá com a palavra você. Bom, eu gostaria de agradecer, né? Estava começando a agradecer a você pelo convite. É sempre importante a gente falar da advocacia, né? Que está cada vez mais complicado, principalmente a advocacia civil. É uma área bem complexa que a gente discutiu um pouquinho sobre por que isso, sobre o que, né, faz o advogado civil. Bom, primeiramente, para ser advogado, todos vocês sabem, nós precisamos ser bacharéis em direito, fazer o curso de direito e prestar o exame da ordem. Né? Após a aprovação de exames de ordem, nós podemos atuar como advogados. Nossa profissão tem essas determinações. Bom, o que é um advogado? Primeiramente, o que é um advogado civil, né? O que da área civil? O que é que faz um advogado da área civil? Então, ele vai atuar em causas cíveis, né? Nos atos da nossa vida social, né? Pode ser para uma pessoa ou para uma empresa, certo? Então, ele é responsável por quê? Ele é responsável por atuar nesse ramo do direito, que é o direito civil, né? E vai regular as relações entre particulares, né? Sejam entre pessoas, como eu e você, ou entre empresas, uma pessoa e uma empresa. Então, essa vai ser exatamente a área de atuação de um advogado na área civil. Exatamente. Bom, uma outra questão é, vocês podem perguntar a mim de um advogado da área civil. A área civil ela é imensa, né? Você pode se especializar... Oi, diga, Isso Tati. mesmo. Não, eu estou falando, ela é gigante, não é? Gigante, gigante. Você pode se especializar em diversas coisas na área civil. Você pode se especializar em direito empresarial, você pode se especializar em direito de família, você pode somente fazer área de consumidor, você pode atuar também em questões de contratos, somente com contratos, ser especializado em contratos. Então, é uma área que ela é bastante extensa, né? Como o nosso próprio Código Civil, ele é imenso. Então, é uma área grande para o campo de atuação. E eu até anotei umas coisinhas para falar com vocês, para a gente não esquecer, né? O que eu acho assim, mais importante de advogado, principalmente na área civil, porque quando você fala área trabalhista, área criminal, área civil, são problemas que a gente tem no dia a dia. Eu interpreto dessa forma, né? E o que é que faz um advogado civil? Ele ajuda a resolver os seus problemas. Então, eu tenho um problema no meu condomínio, eu tenho um problema com o meu vizinho, eu tenho uma questão de família, que é uma questão bem sensível, né? Eu tenho algum problema de algum dano que me causaram, ou minha empresa está precisando fazer um contrato. Então, o advogado civil, ele está ali para resolver problemas, né? Para ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Então, uma das primeiras coisas, quando vão no escritório, a primeira coisa que eu pergunto é, o que é que eu posso lhe ajudar? Né? Qual o problema que eu posso lhe ajudar a resolver? E eu acho que a gente tem essa forma, tem que ter essa forma de pensar, né? Muitas vezes as pessoas vão para a área do direito pensando numa questão econômica, né? Óbvio que todos nós precisamos ser remunerados pelo trabalho que realizamos, mas eu acho que primeiramente quando você recebe um cliente, você tem que pensar em quê? Você tem que pensar em como é que você vai ajudar, a melhor forma de ajudar aquele cliente que você possui. E a área civil é muito complicada porque, primeiramente, você tem a questão de custas, né? Não é igual à área trabalhista, né? O advogado, ele é remunerado quando ele vai dar a entrada no processo, digamos assim, de uma forma mais prática. Então, eu recebo os valores, né, meus honorários advocatícios, para dar entrada no processo. Então, isso já dificulta um pouco. Por quê? Porque advogado, infelizmente, na nossa sociedade, ele tem uma fama que não é muito boa, né? Então, por alguns profissionais que não são adequados, poucos profissionais, mas sempre aparecem mais os profissionais que não são, né? Não atuam da forma adequada. Então, as pessoas já têm uma certa desconfiança de lhe pagar antes
de você dar entrada no processo ou no decorrer de um processo. Muitas pessoas querem efetuar isso quando termina o processo. A gente sabe que na área civil não funciona assim. Você pode até fazer um acordo com o cliente, alguma coisa desse tipo, mas é complicado, né? A gente sabe, a gente que atua nessas áreas, a gente sabe que é complexo. Uma outra questão é a morosidade do nosso sistema, né? Essa área você vai atuar como na justiça estadual. Basicamente, justiça estadual, né? No básico, na justiça estadual. E o que é que vai ocorrer? É muito morosa. Os processos, eles demoram muitos anos, né? E os clientes lhe procuram e perguntam por que está demorando, e você tem que ir sempre ao fórum. Você tem que estar sempre no fórum. Advogado que trabalha na área civil tem que frequentar muito o fórum. Procurar saber, pedir andamento de processo, pedir para o processo andar, né? Você tem que estar lá sempre olhando, pedindo para o processo andar, conversar com o juiz, conversar com os serventuários, porque não é também uma questão o juiz não quer trabalhar, os funcionários não existe, gente, é muito processo na área civil, é muito processo. Não tem juiz suficiente, não tem pessoal suficiente para atuar nessa área. Então, ele é bem moroso. E isso gera muito problema para os advogados. Eu tenho um processo que tem 7 anos que ainda não tem sentença. A doutora Kátia sabe disso. Nós temos processos bastante antigos. Tem até umas piadas que saem na internet, né? Que é aquelas fotos de antes e depois. Dando entrada no processo, recebendo a sentença. Aí a gente vê as fotos das pessoas novinhas e velhas quando vão receber, idosas quando vão receber o processo, né? Então você tem essa questão da morosidade, a questão das custas, né? Então é uma coisa muito complicada. Fora que, como eu falei, você mexe em áreas sensíveis. Quando a pessoa lhe procura, quando ela tem um problema civil, às vezes ela está muito nervosa, seja porque ela está envolvida em alguma briga, alguma cobrança para alguém, e a gente sabe como isso exaure a pessoa psicologicamente, né? É muito complicado. E a área de família, que é uma área extremamente sensível. Você tem que ter... Oi, diga. Eu queria, assim, você já falou tantas coisas importantes, não é? Eu falo muito, viu, Kátia? Meus alunos sabem disso. Pode interromper que nós temos aqui muitas pessoas entrando, não é? Alguns até perguntando, né? Qual é a solução para a morosidade na justiça? Outros colocando aqui que se eu seguir alunos teus, né, se colocando, dizendo que se seguir a área civil foi influência da professora Ailza. Tivemos aqui vários professores também nos prestigiando, professor Fernando e outros professores. Beijo, professor Fernando. De estarem aqui. Agora, você, logo no início da sua fala, Risa, eu só queria acentuar isso, porque hoje a palavra está com você e essa hora passa voando, é que você colocou que o advogado, ele sempre, né, tem esta função. A primeira pergunta que ele faz ao seu cliente, em que posso lhe ajudar? Esta é uma função, né, muito importante da advocacia, não só da advocacia civil, da trabalhista, não é? A advocacia criminal. O advogado, ele tem essa função essencial, não é? Buscar o direito, buscar a justiça através dos processos. E, por último, você falou várias áreas do direito civil. Inclusive, a pessoa pode se especializar em uma dessas sub-áreas, na verdade, só no direito de contratos, não é? Ou seja, é uma das áreas, né, da advocacia que nós temos, assim, muito extensa, que o advogado pode estar aí trabalhando. Mas é muito relevante todas essas questões, e principalmente da morosidade e da questão também, né, dos honorários, porque no Brasil, né, alguns clientes não entendem que o advogado tem que receber, não é, logo no início do processo e não no fim, daqui a 10, 15, 20 anos. Muito importante tudo isso. Aí devolvo para você a palavra. Até o aluno meu aqui, Marcos, ele perguntou qual seria a solução. É difícil a gente dar uma solução, né? Por exemplo, a advocacia, eu tenho amigos que atuam na área trabalhista. A área trabalhista, você não precisa ficar indo no fórum pedir para o processo, né? Agilidade no processo.
Então não seria como, não sei como seria o sistema interno, mas nós precisamos de muito mais pessoas trabalhando, muito mais juízes, né, muito mais servidores atuando para que esse processo ele seja mais dinâmico, né, nós tenhamos isso. O que ajudou muito, que muitos advogados ainda criticam hoje, mas que eu acho que nos auxiliou muito, essa questão do processo eletrônico, né? Quem atua antes do processo eletrônico, no nosso caso, a gente pegou o processo físico. Nós tínhamos muitos problemas, porque os processos, nós íamos olhar os processos e não achávamos os processos. Pilhas de processos. Eu, naquela época, deixavam até eu entrar para procurar meu processo dentro dos armários. Eu já fiz isso, porque fui várias vezes e não localizava um processo. Ou se você não tem isso. Para você olhar um processo, você olha de casa. Você não precisa mais se deslocar até o fórum para olhar o processo, né? Para peticionar. Você, às vezes, lá olhar o processo para ver o que você tinha que fazer, sair, voltar e peticionar. Então, hoje você tem essa maior facilidade com relação a isso. Aí o que os colegas reclamam, que às vezes para você conversar com o juiz está mais complicado, né? Aí você tem a questão da OAB, que a OAB tem atuado bastante nessa área aqui. Eu sou testemunha disso com relação às prerrogativas, né? Quando você conversa com o pessoal da OAB, você tem sempre defendido isso, né, de você conseguir falar com o juiz. É muito importante falar com o juiz, gente, às vezes é complicado. Estou colocando aqui questões bem práticas, viu, Kátia? É muito complicado, às vezes. Você está falando da vida do advogado, essa da nossa vida proposta. Do advogado, exatamente. Você chegar... Não é? Como a advocacia está no momento, né? As dificuldades da advocacia nessa área do direito civil. Tá maravilhoso essa palavra. Não, então você chega ao fórum, você vai pedir, porque eu digo que o termo é pedir, viu, gente? Os advogados na área civil, ele tem que saber pedir, né? Também não é chegar lá e você tratar os funcionários de forma, como eu posso dizer assim, de uma maneira grosseira, que tem colegas que fazem isso, que a gente vê. Eu sei que às vezes a gente perde a paciência, sim, mas a gente tem que também saber, né, o momento de falar e a forma de falar. Então, você vai falar às vezes com o juiz não está no fórum, é marcado para ele atender, que não é o ideal, né, o juiz ele tem que estar sempre pronto para atender o advogado, até porque a gente está lá para agilizar um processo, você espera para falar com o juiz, você conversa com o juiz, aí você às vezes vai lá 1, 2, 3, 4 vezes e o processo permanece no mesmo local. Aí o cliente ele procura, diz que você não está indo no fórum, você vai escutar isso de cliente. Doutora, a senhora realmente foi? Né? Então, são questões que você vai ouvir no dia a dia. Espero que daqui com nossos alunos, tem alunos que já daqui a pouco estão formados, ainda vão pegar um pouquinho disso, mas eu espero que isso já melhore bastante, né, até daqui a alguns anos. Vamos ver se melhora essa questão da morosidade do sistema, mas também tem colegas que não ajudam. Por quê? Porque eu falo isso? Tem processos, entram com processos que você não entende como o advogado entrou com aquele tipo de processo. São pedidos, os pedidos mais, como é que eu posso dizer, estapafúrdio que você vai ouvir. Eu já vi um processo que quem entrou foi um advogado, porque colocaram pouca azeitona no sanduíche dele da Subway. Eu li esse processo, ninguém me contou. Quando mandam, você sabe que tem os grupos de advogados e sempre mandam, né, as mensagens de processo. Então, tem questões que o advogado também tem que saber dizer ao seu cliente, olha, não cabe indenização. Né? Eu acredito que você não tenha direito à indenização. Você tem que saber também, que o advogado sabe, né? Ou então você ser claro com o cliente, olha, nessa questão, eu acredito que você tenha direito, mas vamos conversar com o juiz, né? Vamos dar entrada no processo e verificar se você pode ou não. Porque tem colegas que já dizem, essa questão ganha, né? Não acredite em advogado que diz que a questão está ganha. Não existe questão ganha, a gente ouve muito isso. A questão já está ganha. Né? Você vai ter direito, você não pode dizer isso para um cliente seu, né? No início eu tinha colegas de trabalho que diziam assim, Rilza, você vai assustar as pessoas, você vai assustar os clientes. Porque eu dizia, olha, analisando o seu processo, analisando a causa que você trouxe, os fatos, eu acredito que você tenha direito. Agora, isso vai depender do entendimento do juiz.
Se o juiz não concordar, nós vamos recorrer, etc. Mas vai depender do entendimento do juiz. Ah, doutora, me disseram que é ganho. Eu disse assim, não existe causa-ganha. Eu sempre digo isso a cliente. Não existe causa-ganha no sistema do judiciário brasileiro. Não existe isso em qualquer sistema. Você não tem causa-ganho, né? Você tem o quê? Uma análise, você tem que provar. Então, a gente vai explicando. Você tem que ter também paciência, gente. Porque muita gente que lhe procura não sabe o que é judiciário. Não sabe o que é que o juiz faz. Tem gente que vira para mim, doutora, marque a audiência aí pro dia tal, porque é o dia que eu posso. Eu digo, não sou eu que marco a audiência, né? Ela é marcada pelo cartório. Aí você vai explicar para a pessoa como funciona. Uma outra questão, audiência de conciliação, porque vocês sabem que agora, de uns anos para cá, é obrigatório ter a conciliação ou mediação, né, no início do processo. Se quiser falar, você fala, viu? Que eu costumo falar bastante. Bom, eu quero ouvir a palavra, então, está com você. Eu estou falando da parte bem prática, que os alunos me perguntam muito isso em sala. Então, você tem a questão da conciliação. Aí o cliente chega, se você chegar lá e não fizer um acordo, eu digo assim, olha, já falo antes, tudo você tem que explicar antes. Se você explicar antes, você já diminui muito os seus problemas. Você chega na audiência, você vira para o cliente e diz, olha, a gente vai entrar, vamos perguntar se tem acordo. Se não tem proposta, eles não tiverem proposta, a gente vai assinar a ata e vai levantar, não vai falar absolutamente nada, não vai discutir nada, não vai falar nada, porque às vezes você vê em audiência clientes que dizem, eu vim para cá para fazer isso, perdi meu tempo para vir para cá para não fazer nada. Então, eles não entendem que aquilo é importante. A conciliação, gente, hoje é uma coisa extremamente importante, a conciliação e mediação. Eu também, quando atendo um cliente, é uma das questões civil, mas na área civil, você fazer um acordo muito importante. Por quê? Porque você ajuda as duas partes, você faz com que a parte ela se sinta, de certa forma, satisfeita com aquilo, né? Então, você tem que tentar de todas as formas. Colocar para os clientes, né, tudo o que vai acontecer, explicar, né, na verdade a gente tem que dar uma aula e mostrar para o cliente como será o processo, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, não é? Explicando as etapas, isso realmente é fato, agindo desta maneira, a gente corrige até o mau entendimento, não é, dos clientes após o processo, quando ele é postulado. E, assim, existe uma falta de informação muito grande na sociedade sobre o que o advogado faz e o que o advogado pode fazer, não é? Exatamente. E esse fato que você trouxe, onde causa-ganha, as pessoas falam muito isso. É causa-ganha, não existe causa-ganha, não é? Nós temos a legislação e tem a interpretação da lei. E o juiz vai interpretar conforme os fatos ali colocados. Então, é muito bom estar, né, no início de cada processo, esclarecendo essas etapas, esclarecendo esses fatos. Né? O advogado ele tem que não é perder o tempo, ele tem que gastar esse tempo, né, no seu escritório, mostrando todas essas etapas. Né? Então, dentro do direito civil, né, como também nas outras ramos do direito. Exatamente, exatamente. E eu ainda falo mais, Ilza, algumas vezes, só em explicar para o cliente aquilo, o que ele pode ganhar e a dificuldade que pode haver, ele já vai para a audiência até mais aberto para uma conciliação, não é? Porque é muito melhor uma conciliação, essa fase, do que deixar o processo caminhar por tanto tempo. É bom para o cliente, bom para a justiça, não é verdade? Exato, exato. E eu tento até fazer, normalmente eu tento fazer conciliação antes de entrar com o processo, né? Só para homologar. Eu faço sempre. Converso com os clientes toda vez, principalmente quando é questão de família. Porque família, quanto melhor o entendimento, é melhor para as partes, é melhor para quando tem criança envolvida, principalmente. Então, eu sempre pergunto, eu quero me divorciar, tem chance de reconciliar? Eu sempre pergunto.
Aí as pessoas me explicam, não, doutora, não tem chance, não tem. Se tiver chance, eu digo, converse, para ver se realmente você quer se divorciar. Eu faço muito isso. Meus colegas dizem que às vezes eu sou mais psicóloga do que advogada. Então eu converso, pergunto se tem chance de reconciliar, se não tem chance de reconciliar. E uma outra questão também que tem é se você, o sobrinho que vinha entrando aqui, se você converse, primeiro eu digo, ó, converse com o seu marido, com sua esposa, tente fazer um acordo, e até mesmo porque eu prefiro não me apresentar logo como advogada, porque quando você está fazendo o divórcio, estou falando aqui do divórcio, quando você está fazendo o divórcio, uma questão de pensão, se eles entrarem no entendimento sem um advogado estar no meio, é muito melhor. Então eu digo, converse com eles, se vocês entrarem no entendimento, diga que você vai vir com o advogado, ou diga que você tem um advogado, que a gente homologa, porque é melhor homologar, né, gente? Pensão, se você não homologar, você não tem como executar. Então eu sempre faço isso, e entro depois. Se aí perguntar, eu não consegui um acordo, se assim, eu posso ligar, eu sempre pergunto, posso ligar para tentar um acordo? Aí eu ligo, pergunto se a pessoa tem advogado, se quer conversar comigo, se quer conversar com o advogado. Então, às vezes, quando a gente conversa assim, até a outra parte, ela se mostra mais favorável a tentar fazer um acordo para você e conversa melhor do que com você, do que às vezes conversa com outra parte, porque a gente não tem mais aquela animosidade que tem, às vezes tem entre as partes. E eu tento conciliar muito isso, né? Essa questão para não gerar essas brigas, gerar conflito. Por isso que muito colega nosso não gosta de fazer família. Você sabe disso. Às vezes os colegas me ligam, Rio, você ainda está fazendo família porque eu não gosto de fazer família. Porque família, gente, você tem que ser muito sensível. Quem for fazer área de família, você tem que ter muita sensibilidade para fazer família. Porque é uma questão que ela envolve emocional. Eu também gosto muito de fazer família. Envolve emocional, envolve tudo. Eu desenvolvi muito na área de família. E nós temos a mesma maneira de agir. Eu gosto muito de perguntar antes, né, se existe a possibilidade de uma reconciliação. Às vezes eu dou até um prazo. Olha, vamos dar mais 30 dias, tenta de novo. Não é? E interessante que temos colegas que não são contra, né? Ou está jogando o cliente fora, está jogando o cliente fora. Mas a de família, principalmente o divórcio, né? Ela é muito melhor, não é, se reconciliar, a família continuar. Quando não há jeito, não é, quando eles têm certeza, aí nós dá a entrada no processo com certeza. Embora no primeiro momento também ainda se pergunte se há uma reconciliação, não é? Nenhum juiz deixa de perguntar, não é? Principalmente em divórcios, então há uma possibilidade da reconciliação. Eu gosto muito de direito de família. O direito civil é minha paixão, viu? Eu gosto muito. Minha também. Eu comecei a fazer direito, eu queria ir para a área ambiental, porque eu sou formada em biologia. Eu queria me especializar em direito ambiental, mas eu acabei me apaixonando pelo direito civil. Né? Então, eu acabei na área civil. Eu comecei, não vamos contar aqui quantos anos nós somos formados. Não precisa. Mas lá no início, quando eu comecei a advogar, advogava mesmo na área do direito de família, na área civil, mas depois terminei encantando por um direito, né, que é até pouco falado, que é o direito educacional, a legislação educacional no Brasil. Ainda tem essa área, exatamente. A educação, então, na área de gestão também, a gente termina migrando por várias áreas, e aí eu me especializei nessa área, estou até hoje trabalhando muito com educação, né? Não, né? Professora, e os seus alunos estão aqui, estou adorando, saudade dessa professora querida, entendeu? Melhor professora de direito. Gente, saudade de vocês também. Você está quase uma política aqui, de tantos parabéns, viu? Saudade. Gente, nada, eles que são ótimos. Viu? Nós temos alunos ótimos, são muito bons. Pode continuar a sua palavra, falando. Eu gosto muito de dar aula. Eu gosto muito, agora diga. Tá falhando um pouquinho o meu áudio. Acho que minha internet aqui tá tudo nublado. Então...
É verdade. De vez em quando falha, mas volta, viu? Pronto, diga. Você... Pronto. O advogado, para ele se especializar na área civil, né? Você acha que ele... Qual é a principal característica, não é, que o advogado tem que ter nesta área? Me fale um pouquinho Bom, sobre isso. Você tem que ser uma pessoa persistente, porque, como eu falei, por uma questão da morosidade, né? Você tem que saber o momento de você, como eu digo aos colegas, você tem momentos que você tem que engolir sapos, né? E tem momentos que você tem que não é sempre que você vai engolir, que eu digo engolir sapo, mas você tem que saber a hora também de você se colocar, né? Porque, infelizmente, nós temos colegas e colegas, juízes e juízes, tem essa questão da área civil, você tem que ter a questão da paciência, porque essa morosidade ela vai envolver tudo, né? Você tem que ter muito paciente, a gente vai para a área civil. Eu até digo que eu não sou paciente, o direito é me ser paciente. Meus alunos nem acreditam nisso, quando eu digo que eu não sou uma pessoa paciente, mas eu não sou uma pessoa paciente, né? Então, o direito, acho que eu fiz direito para aprender nessa vida a ser uma pessoa paciente, né? Você tem que aprender a lidar com as pessoas, né? Nesse ponto, eu acho que eu sempre consegui lidar bem com as pessoas. Você tem que saber lidar com as pessoas. E o fato de eu ser professora me ajuda muito. Por quê? Porque eu explico o processo do meu cliente, como eu explico para um aluno meu em sala de aula. Eu pergunto, você já fez uma audiência? Aí a pessoa faz, não, olha, a audiência funciona assim. Tem essa audiência assim, assim, assim. Primeiro não sei quem fala, depois não sei quem fala, e depois você pode falar isso, você pode falar aquilo. Eu normalmente explico tudo. Tem um cliente que não, doutora, na hora que eu tiver que falar, você me diz e eu falo. Pode continuar na hora que tiver, mas eu gosto muito de explicar para as pessoas saberem, porque nós temos essa questão, eu até discuto isso com os alunos de Teoria Geral do Processo, que eu coloco sempre ali aquele livro Acesso à Justiça, que eu acho um livro muito importante para todo estudante de direito, que ele discute várias questões, e uma das questões de acesso à justiça não é só você ter um advogado, é porque as pessoas elas não entendem a linguagem que nós usamos, o direito ainda tem uma linguagem rebuscada. Eu tento, em sala de aula, e até com os clientes, e até a audiência, eu tento usar uma linguagem, não que seja uma linguagem mais do dia a dia, mas tentar colocar de forma que as pessoas me compreendam, usando, obviamente, os termos que são termos que nós usamos em direito, né? Que são termos que são próprios da nossa área, que precisam ser próprios da nossa área. Mas essa também dificuldade da linguagem, né? As pessoas têm essa dificuldade da linguagem. Então, você tem que conversar com o cliente, dialogar. Eu sei que às vezes é complicado no nosso dia a dia, a gente tem várias tarefas, várias atividades, mas chegar sempre um pouquinho antes da audiência, tentar chegar antes da audiência, a gente tem várias audiências no mesmo dia, né? Eu sei que é impossível, mas fazer o máximo possível para que isso ocorra da melhor forma possível, as pessoas entendam o que está ocorrendo, o que está acontecendo, de que forma está acontecendo. E ser professora me auxilia muito nisso, né? Até porque ajuda para a gente se manter atualizada, né? Às vezes tem aluno meu, professora, saiu uma decisão ontem, você viu, às vezes a gente nem viu a decisão, os próprios alunos avisam, você vai ler, vai ver como foi a decisão. Ou então perguntam alguma coisa que você ainda não viu, você tem que estudar para explicar aquilo, aí isso já lhe ajuda também na sua área profissional. Então, são as coisas que se complementam e para mim auxiliam muito, muito no meu dia a dia como advogada e como professora. Né? Então, o direito civil, ele tem... Oi. A paciência, a persistência, não é? Oi. Eu acho que a dedicação também, né, doutora Hilza? E o estudo precisa estar atualizando o tempo todo. Precisa bastante, porque o direito civil, ele muda, né, muito, né? Eu te converso com meus amigos criminalistas, eu digo assim, a lei é praticamente a mesma. Na hora final, eles ficam revoltados. Eu disse, civil não, gente, civil muda. É constantemente, é o que eu venho do nosso dia a dia. Então, você altera aquilo constante. Direito de família, o que o direito de família já mudou nos últimos anos, né? E você tem que ter uma cabeça aberta para isso, né? Você
tem que ter um conceito mais amplo de família. Você tem a questão agora de pai afetivo, poliamor. Tem tantas questões novas que estão permeando o direito de família, né? Para a gente não ficar só naquele feijão com arroz, pensão alimentícia, divórcio. O direito de família é muito amplo. Tem coisas que são discutidas hoje, né? Muito importantes, que hoje são novidade, amanhã não vão ser mais novidade. Né? Então, direito civil, a questão da internet, quando veio, trouxe tanta coisa para o direito civil, tanta discussão no direito civil. A internet é nova, tem poucos anos. Né? Na minha primeira faculdade não existia internet, não existia computador. Eu peguei o do computador. Então, o direito civil ele é o nosso dia a dia, ele muda muito, com muita rapidez, com muita... E você tem que estar acompanhando isso, né? Tem que estar sempre acompanhando, exatamente, Marcos. É muito mutável o direito de família. Então, você tem que estar sempre acompanhando, sempre estudando. Às vezes, o dia a dia ele impede que você faça, né? Que você explore bastante isso. Por isso que muita gente se especializa em algumas áreas, né? Você tem pessoas que só fazem família. Eu gosto de lembrar, Rios, assim, que no passado nós não tínhamos internet. Hoje, o acesso à informação está muito mais fácil e até o trabalho do advogado, que você na internet, imediatamente você lê o texto que você estava procurando, você tem os livros, não é? Você tem acesso muito mais rápido. No passado, era tudo a cabeça do advogado, o que você lembrava, era vários livros sobre a mesa para você estar pesquisando. O importante falar também que essa prática sua, não é, da advocacia, não é, que eu acho é importante estarmos falando da importância do advogado, não é? É que uma peça, não é, dar entrada no processo não é uma coisa simples, não é? Não está pronto lá no computador, você vai produzindo, não é? Como alguns pensam. Não, você tem que analisar o caso, escrever, não é? Aquele caso, escrever com cuidados, demonstrando todos os fatos, não é? E também colocando sensibilidade, porque o processo vai para a mão do juiz. É claro que ele vai, primeiramente, olhar os fundamentos, não é? Legais de cada processo, mas ele também vai olhar aquilo que o advogado escreveu, a forma, não é, que foi abordado aquele assunto. Então, assim, ser advogado é o tempo todo pesquisando, não é? É fundamental para um bom advogado, não é? Ele está aberto, né? Como você falou, tem uma cabeça muito aberta, estar acompanhando todas essas modificações na legislação o tempo inteiro, para que ele possa ser um advogado atualizado, não é? E não cometa erros. Se você não se atualizar, você vai estar, não é, cometendo erros e pode até prejudicar o seu cliente. Fantástico essa sua palavra, Ilza. Gostei demais. Então, continue me falando áreas, ou se especializou mais na família, no como você fez uma divisão dentro do direito civil ou você trabalha em todas as áreas do direito civil? Direito civil, eu faço a área de família, milito na área de família, como a gente fala no dia a dia, né? Na área de família. Faço um pouquinho de direitos reais, não gosto muito de direitos reais, mas tem um pouquinho de direitos reais, a gente faz um pouquinho de direitos reais. Essa questão de fala mais prático para os alunos, né? Essas questões de indenização, né? Quando você busca indenização material, indenização por dano moral, a área de consumidor também trabalho muito, são as áreas que trabalho mais, normalmente são família e consumidor, né? São as áreas que a gente tem mais atuado. E hoje em dia tem aparecido muita coisa com questão direito imobiliário, né? Você tem várias questões que têm aparecido, que é uma área que eu tenho até estudado, tentado estudar mais agora, porque quando a gente faz a faculdade, eu sempre digo aos meus alunos, olha, você vai sair daqui sabendo um pouquinho de cada coisa, né? O direito é muito mais do que a gente aprende. Então, se você é um aluno que você ultrapassa o que o professor deu em sala, você lê além daquilo, você vai ser um profissional muito melhor quando você terminar a faculdade.
Por quê? Porque é muito pouco que a gente aprende. O direito ele é muito amplo. Então, é muito mais coisa. Não tem como um professor, você sabe disso, constitucional, você vê tudo de constitucional em um ano e meio. Né? É complicado. Todas as faculdades são assim. Então, você pega o básico que você tem e depois você tem que ir se especializando. Então, o caminho foi me jogando para essa área de família e a área de consumidor. Então, são as áreas que eu estudo mais. Adoro ler sobre direito de família, adoro estudar direito de família. Né? Eu acho uma área bem interessante. Processo entrou porque processo é uma coisa extremamente importante. Né? Eu digo para os meus alunos, gente, processo, você saber processo civil, processo penal, processo do trabalho, às vezes você consegue ter êxito em uma causa por uma questão processual, né? É extremamente importante você saber o processo, saber como é o funcionamento, saber os procedimentos, saber essa questão processual, extremamente importante para não cometer erros que vão prejudicar seus clientes. Recursos, né, que podem ser impetrados. Exatamente, evitar recurso. Saber fazer recurso, né? Porque a gente pega tantos embargos que não são embargos que deveriam, só mais protelatório, que a gente fala, né? Porque são embargos os alunos que ainda não ouviram sobre isso. Quando você vai questionar alguma coisa de uma decisão do juiz, né? E você não tem os requisitos necessários para fazer aquilo. Tem muito advogado que faz, para retardar o processo, né? Até às vezes por uma pressão do cliente. Às vezes pede recurso que não cabe recurso. Né? A gente sabe que não tem como recorrer. Mas você recorre, tem gente que recorre, por quê? Por causa de uma pressão do cliente. Né? É complexo. A gente fala, não, é só ir lá fazer um processo da entrada, até para fazer, como você falou, petição inicial. Às vezes, a gente lê tanta coisa para fazer uma petição inicial. Vê tanta decisão, lê tanto livro. São peças únicas, não é? Essa é uma das faces do direito que eu sou apaixonada. Eu gosto muito de escrever, não é? Sou biógrafa também, e escrevo bastante. Então, quando você faz uma peça para dar entrada no processo, ela é única, ela conta, não é, a história daquele processo, os fatos daquele processo. E a questão mesmo, né, do direito processual. Eu costumo dizer, Hilza, que não adianta você conhecer tanto a teoria, se aprofundar tanto nos ramos do direito, se você não conhecer processo. Porque para que você tenha êxito numa ação, seja ela qual for, você tem que conhecer o processo. Não é? O processo civil, o processo penal, você tem que conhecer o processo. Né? Isso aí é condição sine qua non para os nossos alunos e para todo profissional da área do direito poder advogar, não é, bem, poder ter sucesso e saber acompanhar, não é, todos os processos da justiça. Você nos falou aí sobre uma área do direito civil que é muito conhecida. Temos uma legislação específica, o nosso Código do Consumidor, mas o que me chama muita atenção, Hilza, é que a maioria das pessoas não conhece o seu direito como consumidor, não é? E aí, como você disse, é o direito do dia a dia, não é? Então, me fale um pouquinho dessa área do direito aí. Do direito do consumidor, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, eu nunca lembro o ano. Se você lembrar, eu digo aos meus alunos, eu não consigo recordar nem número de lei, nem ano. Salvo engano, é 89. Artigo, número de lei, imagina. Depois da Constituição, mas depois a gente vê. Foi ótimo, depois da Constituição é melhor. Então, o que é que acontece? Como eu sou constitucionalista, eu sei que foi depois. Depois. Que a Constituição mandou. Exatamente. Então, as pessoas não têm noção. Às vezes as pessoas procuram, até amigos nossos, você deve passar por isso. Ele não podia fazer isso. Eu digo, gente, o fornecedor não podia. Vamos falar do vendedor, né, de uma loja. A loja não podia fazer isso. Eu digo, onde é que você viu isso? Isso não está escrito em lugar nenhum. Né? Não é assim que funciona, é de tal forma.
Então, as pessoas não têm a mínima noção. Eu falava muito isso para a minha turma, que a gente ensinei introdução ao direito para administração, né? Durante um muito bom tempo eu ensinei introdução ao direito para administração, até lecionei esse mês passado. Eu sempre digo, você pode questionar o que você sabe. Eu dizia a eles, se você não sabe os direitos que você tem, como é que você vai questionar alguma coisa? Né? Então eu sempre digo até hoje a eles, se você vier questionar uma correção de prova, uma questão de prova, um trabalho, você venha falar comigo fundamentando. Fundamente o seu, eu digo sempre a eles, pergunte a eles, eu digo assim, fundamente o seu questionamento. Por que você acha, a professora podia me dar, não existe isso, podia me dar mais um pontinho, não existe isso. Você tem que vir com um texto para mim. E muitos alunos vêm, eles já vêm, tem aluno que já faz o texto, professor, você pediu para fazer isso e isso, eu falei disso, eu falei disso. Então eu digo assim, você tem que saber sobre o que você está pedindo, né? Sobre o que você está falando. Consumidor, dentro do código já tem muito tempo, as pessoas não têm o menor, não sabem. Você que ensina constitucional, tem gente que nunca abriu uma Constituição, nunca olhou uma Constituição, né? Então é complicado. Sempre fui a favor, sempre falei isso, de você tem que ter noções, esse tipo de noção você tem que ter na escola, né? Além de outras coisas, questão financeira, que você tem em outros locais. Então você tem que ter uma discussão sobre isso, você tem que apresentar isso para os alunos, né? Por quê? Porque as pessoas não sabem, sabem onde tem, não sabem que direito tem. Quando começam a conhecer, não é, os seus direitos, qualquer pessoa, né, qualquer cidadão, você falou aí do direito em outros cursos, como a administração, também tem uma carga, né, de algumas disciplinas de direito. Todos esses profissionais, eles têm que entender um pouco de legislação, né? E como você também bem colocou, conhecer direitos, não é? Deveria começar na escola, não é? Eu, quando ensino direito constitucional, muitos alunos perguntam isso, professor, eu queria ter sabido desde o meu nível médio, eu queria ter um pouco de noção sobre os nossos direitos. E achei muito importante a sua fala, né? As pessoas devem se fundamentar. Não é só falar, conhecer o seu direito, conhece a legislação. Exato. No direito, não é? Nós não paramos de estudar. O advogado, a profissão, como você bem colocou, depois que ele passa no exame da ordem, ele resolve ser um advogado. Tem muitos estudantes que querem seguir uma carreira jurídica, não é? Querem ser promotor, juiz e tal. Mas qualquer que seja a área do direito que você escolha, como advogado, como promotor, como juiz, não é isso? Não é? Excelente palestra, o direito é muito mutável, né? Nós agradecemos a toda a comunidade da Faculdade Visconde de Cairu, nossos professores que prestigiam. Mais uma vez colocando aqui, grande professora, saudade de suas aulas. Eu acho fantástico essas falas, não é? A gente sempre tem alunos, né? Não tem como, não é? O Instagram da Cairu e essas nossas lives, elas são para todo o público, para qualquer pessoa, mas os nossos alunos são aqueles que nos acompanham o tempo inteiro
e a gente agradece muito, fica muito feliz, né? Qual é o professor que não gosta, né, Hilda? De ser exatamente. seguido pelos seus alunos e ouvindo aí essa palavra aí que você está nos trazendo, fundamentando aquilo que precisa, que o advogado civilista precisa, não é? Eu gostei muito da sua fala quando você disse dessas características, perseverança. Eu queria que você repetisse para nós só mais um pouquinho. O que o advogado civilista tem que ter, ou o advogado de forma geral? Você falou perseverança. Perseverança, paciência, sensibilidade. Sensibilidade, maravilha. Sensibilidade, gente. Porque a gente, é aquela questão, muita gente, como eu falei, escolhe por uma questão financeira. Ser advogado hoje não garante questão financeira. A gente sabe disso, ainda se tem essa questão. Então, você tem que realmente gostar, porque não é uma área fácil. Você advogar não é fácil. Não, de forma nenhuma. Não é fácil. É uma luta todo dia, né? Até porque o advogado, ele vai receber pelo trabalho dele. Se você ficar parado, se os seus processos não estiverem com andamento, você não recebe. Isso eu estou falando uma questão bem prática. Sempre falo muito prático com os alunos. Então, você tem que gostar do que você está fazendo. Você tem que gostar do que você faz. Você tem que correr atrás, assistir. Né? Você tem que saber lidar com os clientes. O cliente percebe quando você está querendo ajudar. Né? Eu tenho clientes que me ligam até hoje para tirar dúvidas do dia a dia. Eu tenho essa questão também, né? Eu sou até dou exagerada um pouquinho. Então, meus clientes, eles me ligam. Tem cliente que quando vai fazer divórcio, me liga todos os dias. Doutora, ele fez aquilo, aí eu acalmo, mando ter paciência, digo para não responder, né? Aí tem uma série de questões que você também tem que ter. Óbvio que tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente está mais... Mas você tem que ter essas características e tem que saber atuar, né? Então, escolher também um ramo que você se identifique mais. Porque tem áreas que você não precisa ter tanto, né? Aquela atenção mais que eu digo assim, direta. Do advogado tributarista, em direito tributário, você não tem discussão próxima com o seu cliente, essas questões íntimas, pessoais, não é? Emocionais. Exatamente. Né? O direito tributário trata dos tributos, né? Na questão também até do direito trabalhista, né? Ele é mais técnico, não é? Ele é mais prático, não é? E até mais rápido também, né? As questões. Exatamente. Trabalhista mais rápido. Até como você atua também na Justiça Federal, né? A Justiça Federal flui, as coisas fluem. Mas tem maravilhoso. A Justiça Federal é maravilhosa aqui. Você tem uma fluidez maior, né, com relação aos processos. Então, quando você for, eu digo sempre, quando você for escolher qual área você vai trabalhar, você também vai por identificação da matéria. Veja qual é o perfil que o advogado daquela área tem que ter, para ver se você se enquadra nisso. É disso que eu queria comentar. Esse perfil para ser um advogado civilista. Então, tem que ter essa predisposição para ter essa interação, tem que ter paciência, não é? Tem que ter um olhar humano, não é, para as pessoas, não é isso? Um olhar solidário. E, de repente, você começa um processo de divórcio, vamos dizer, e no meio do caminho aquele casal resolve se reconciliar. Então, um advogado não pode ficar prometido. Não, agora você vai ter que ir até o fim, já imaginou? Exatamente. Então, ele tem que ter uma predisposição para aceitar os fatos da vida, do cotidiano, da família, não é? Então, e essa parte que você acentuou, eu achei perfeita. Conversar sempre antes de iniciar o processo, não é? Direito de família passa por isso. Conversa antes, para a pessoa ter realmente uma certeza. E se ela vier depois a desistir daquilo, não é? Não tem a menor dificuldade. E depois, mais alguns anos depois, resolve
Eu já passei muito por isso, né? Desiste, daqui a um ano volta. Aí desiste, daqui a um ano volta. Nós estamos aqui para atender o cliente, né? Ajudá-lo nas questões. Eu achei perfeito. É uma área que eu sou apaixonada, como você, é o direito civil. E, assim, essa sua prática, né, que você está atuando nessas áreas, você tem um escritório atuante nessa área, além de ser docente, professora, não é? Ser uma estudiosa, você está na prática do dia a dia. Eu acho que isso é um presente para nós ali da Faculdade de Cairu, professores que tragam essa prática do dia a dia, né? Nossos alunos são privilegiados, que você pode contar vários casos. Imagine quão rico, não é? É a sua aula. É por isso que eles gostam tanto, viu? Eu falo demais, Kátia. Eles podem dizer isso, falo demais. Conto caso de... Falo de filme, eu adoro assistir filme, eu ligo o filme com direito, cena de filme. Falo muito, muito, muito. Tem aqui alguém contando, né? A professora Hilda, com a professora Hilda, você aprende e não esquece. Ó, que fantástico. Beijão, Álvaro. Eu fico no pé desses meninos, falo muito, eu falo demais. Excelente profissional. Eu tenho, inclusive, né, citado alguns exemplos seus para os nossos professores, né? Eu estou coordenando lá, assim, olha, vamos fazer igual a Hilda, a gente tem que ficar no pé do aluno, olha a prova, o dia está chegando, você estudou, veja o livro, veja o texto. Faço isso. Sempre. Essas aulas iniciais eles viram. Peguei no pé desses meninos já na primeira aula. Não esqueça disso. Não esqueça do que você vai fazer. Olha, preste atenção com os prazos. Advogado tem prazo. Vamos aprender. Isso. Olha, Hilda, está chegando ao fim da nossa conversa. Não é? Foi ótimo nossa conversa. A advocacia no direito civil, viu? Eu acho que realmente você pôde passear aí, né, por esse caminho do direito civil, né, e trouxe para nós essa experiência sua na advocacia. Eu queria muito agradecer, né, você por ter aceito esse convite. Você disse que não gosta muito de live, mas você está ótima. Não gosto não. Eu odeio aparecer, odeio filmagem, mas essas aulas remotas até tiraram um pouquinho disso que eu tenho, né? Mas... Então você foi muito bem, eu adorei aqui a nossa conversa. Queria te agradecer, tá? Dizer a você que esse aprendizado é muito rico, que nós queremos sempre estar falando cada vez mais, né? Não só para os alunos, mas para todos os profissionais que estão iniciando as suas carreiras, não é? A importância, né, do estudo, da perseverança, do que é realmente trabalhar, não é? Como advogado. Eu ia falar a palavra que você repetiu aí, litigar, não, você falou uma palavra bem interessante. Labutar, não, você falou uma palavra muito legal aí, que é da área do direito, que nós precisamos estar trabalhando nessas áreas o tempo todo e antenado com tudo que está acontecendo. Obrigada, minha querida, viu? Nós vamos finalizar. Queria agradecer muito a você pelo convite. Foi uma conversa bem informal que a gente teve aqui, viu, gente? Eu gosto muito de conversar, a Kátia também. A Kátia sabe disso, os alunos também sabem disso. Agradecer a vocês, mandar um beijão aqui. Deixa eu ver uns nomes por cima. Marcos, excelente aluno, Marcos. Tem 2 turmas esse semestre. Agradecer a Fernando, Júlia, Osana, saudade de vocês. Estamos por cima, viu, gente? Então, agradecer muito a vocês. Denise, um beijão enorme para vocês. Nós estamos nos vendo. Tem vários alunos aqui que estão comigo esse semestre, já estiveram, vão estar novamente. A gente vai se encontrar um pouquinho durante o curso. Quem não é da faculdade também, quiser fazer o curso de Direito. O curso de Direito da Cairu é muito bom, os professores são ótimos, conversamos bastante, né? A gente gosta muito de conversar. E agradecer bastante por essa oportunidade e que vocês gostem da área civil. Viu? Um beijo para todos que estão nos assistindo. Estamos lá na Faculdade de Cairu, para quem quiser assistir e conhecer essa excelente professora do curso de Direito. Muito obrigada a todos.
Um beijo para você, Rilza. Tudo de bom. Tchau, tchau, um Boa noite. abraço. Um Tchau, abraço Dilene, um para abraço.